Bom dia, querido amigo. Hoje nós vamos ir para o nosso 8º estudo da série Ensinos de Jesus, onde nós vamos estar aprendendo mais um tema bastante importante para nós, até agora nós estudamos temas bastante propícios para o nosso conhecimento espiritual e hoje nós vamos estudar a respeito do que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, O Espírito Santo é uma pessoa, por isso nós precisamos compreender que a missão de Jesus aqui na Terra sempre esteve interdependentes, ou seja, sempre esteve ligada à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força interpessoal ou impessoal que as pessoas dizem no mundo, Mas o Espírito Santo é uma pessoa e nós vamos aprender um pouco mais a respeito de quem é o Espírito Santo e sua missão durante esse estudo, Lembrando que a Bíblia, quando a gente vai na Palavra de Deus, a gente verifica que a Bíblia fala a respeito de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, Muitas pessoas acreditam e dizem que Deus Pai e Deus Filho são o quê? São divindades. E o Espírito Santo é uma força, Não é uma pessoa, mas não é o que a Bíblia revela. Quando a gente começa ali em Gênesis, no capítulo 1, a gente já vê a atuação do Espírito Santo, lá na criação, que o Espírito pairava sobre as águas. Então a gente vê assim que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala muito a respeito da pessoa de Deus Pai, a atuação de Deus Pai. O Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam a respeito de Jesus e o seu ministério aqui na Terra. Lá no final do capítulo, a partir do capítulo 14 de João, a gente já começa a ver uma atuação mais falada na Bíblia a respeito do Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele estava para ir para o céu, então ele prometeu o Espírito Santo. Então, a partir dali, a gente vê mais enfaticamente a atuação do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse atuando desde sempre, porque o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, 3 seres diferentes com um objetivo só. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, os 3 trabalham para um propósito apenas. Qual é o propósito dos 3 da Trindade? É salvar o ser humano, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais a respeito desse tema agora através do estudo da pessoa do Espírito Santo. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que sempre quando a gente for estudar, Você já pegou seu estudo aí, já recebeu, já estudou. A gente tem sempre que começar com uma oração, Porque a oração é o quê? É dialogar com Deus. Então, você vai pedir para Deus te dar o quê? Te dar orientação, esclarecimento do que a Bíblia quer falar com você. Então, como a gente falou que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente vai ver primeiro o quê? Qual que foi a íntima relação entre Jesus e o Espírito Santo que a Bíblia ela relata. Então, a gente vai pegar alguns versos da Bíblia, a gente vai estudar sobre essa relação entre o Espírito Santo e Jesus, mostrando o quê? Que ambos tinham também um mesmo propósito. Então, a gente vai ver alguns versos, porque tem muitos outros versos que falam a respeito dessa relação entre Jesus e o Espírito Santo. Então, a gente vai estudar Mateus, Marcos, Lucas e Mateus 12, 28 aí, que fala a respeito desse assunto. Então, pega a sua Bíblia novamente, para você confirmar tudo isso que a gente está estudando. Mateus, no capítulo 1, ali está falando da atuação do Espírito Santo, no nascimento de Jesus. Então, no verso 18 diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, Isso é algo assim miraculoso, O nascimento de Jesus foi o quê? Um milagre. Maria era virgem, e ela ficou grávida, Então, na época,
muitas pessoas poderiam duvidar, mas nós sabemos que a atuação de Deus é algo que muitas pessoas ainda não compreendem, né? Mas nós vemos que o Espírito Santo estava atuando desde o nascimento de Jesus, né? Porque sabemos que Jesus, ele tinha o propósito de vir salvar o mundo. Jesus, ele era um ser sem pecado, sem a natureza para pecar, e ele foi concebido de uma forma toda especial. O Espírito Santo, né, é que concedeu, né, com que Maria ficasse grávida de um ser divino que era Jesus. Então, desde o nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava ali atuando. Em Marcos vai falar o outro episódio em que Jesus, né, estava intimamente relacionado com o Espírito Santo, né? A gente vê o nascimento de Jesus, Jesus cresceu, né? Quando Jesus já era adulto, ele fez algo para deixar-nos um exemplo, que é o quê? Todos aqueles que crerem em Jesus, eles devem ser batizados. E para isso, o próprio Jesus, ele foi batizado. E ali em Marcos fala desse episódio. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu-se os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre eles. A gente sempre vê essa imagem estampada, né, do Espírito Santo, como uma pomba ali, voando e aparece sempre entre nuvens. Essa imagem ela está relacionada ao batismo de Jesus. Então, nós vemos que naquele momento o Espírito Santo também estava com Jesus. O próximo verso que está em Lucas, né, fala um outro episódio da vida de Jesus, que foi o quê? A tentação de Jesus. Jesus, ele passou durante 40 dias no deserto, né? E Jesus estava de jejum naquele momento. E nesse episódio do capítulo 4 de Lucas fala quando o diabo tentou Jesus para que ele pecasse. E ali no verso 1 fala o seguinte, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E depois ali a gente vai estudando os próximos versos e a gente vê que por 3 vezes o diabo tentou a Jesus, né? Para que Jesus ele pecasse. Mas em todos os momentos Jesus ele disse, está escrito. E isso Jesus ele falou repleto do quê? Do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que esteve com Jesus durante os piores momentos da vida dele. E foi o Espírito Santo que guiou Jesus durante todo esse processo. E esse próximo verso, que é de Mateus 12, né, fala de um dos milagres de Jesus. O Espírito Santo esteve sempre com Jesus durante os milagres que ele fez de cura das pessoas, né? E nesse episódio de Mateus capítulo 12 fala a cura de um endemoniado, cego e mudo. E ali no verso 28 fala o seguinte: se porém eu expulso demônios pelo mesmo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então ali olha bem como Jesus falou, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Então até nos milagres de Jesus, né, o Espírito Santo estava atuando com a pessoa de Jesus. Então desde o nascimento, no batismo, na tentação e quando Jesus estava operando milagres, que foi aqueles 3 anos e meio que Jesus ele esteve na terra, né? Na sua missão. Jesus ele viveu 33 anos, mas 3 anos e meio foi o ministério de Jesus, onde você encontra os diversos milagres de Jesus, onde você vê as parábolas, que eram histórias que Jesus contava, com o fundo, né? Com uma mensagem que as pessoas precisavam aprender. Então a gente vê que durante todo esse processo, o Espírito Santo esteve com Jesus. Então a gente vê qual é a relação, né? Jesus ele foi concebido pelo Espírito, batizado com o Espírito, conduzido pelo Espírito e ele executou seus milagres por meio do Espírito Santo. Então a gente vê que ambos estavam muito ligados. E a gente vê o quê? Continuando, né, nesse verso ali, a gente vê que o Espírito Santo também esteve depois, quando o povo estava corrompido. Então, a gente vê que o Espírito Santo estava atuando. Então, ali no verso 3 de Gênesis
diz o seguinte: o mesmo Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, um pouco antes de Deus falar que haveria dilúvio sobre a terra, então a gente vê o quê? Que o Espírito Santo já não estava agindo no coração daquelas pessoas, por conta de que aquelas pessoas estavam o quê? Estavam totalmente corrompidas, afastadas de Deus. Vamos para Juízes, né? Um pouco mais para frente aí, Juízes capítulo 6, verso 34, que diz o seguinte: então o Espírito de Deus revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiesitas se ajuntaram a eles. Então aqui conta, né, de um dos episódios de um dos personagens da Bíblia, que foi Gideão, quando ele destruiu um dos altares de Baal. O povo estava adorando, né, adorando ali imagens, né, que não eram aquelas, não era aquilo que Deus havia predito para eles, porque a Bíblia fala que nós devemos adorar, né, somente a Deus. Quando a gente vai ali em Êxodo, vamos voltar um pouquinho, olha, Êxodo capítulo 20, a gente vê o que? Lá no primeiro mandamento, fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma, que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, nesse primeiro mandamento, né, ali fala o quê? Não terás outros deuses. Então, o povo havia criado o quê? Havia criado deuses para adorar, e chamaram esse deus de Baal. Então, Gideão, ele foi chamado para lutar, né, a favor do povo de Israel, e nesse episódio, imbuído do Espírito Santo, Gideão, ele ganhou a batalha, tá? Então, vamos para Joel. Joel, ele foi um profeta de Deus, tá? E a gente vê que Joel, ele falou, né, a respeito de quem era Deus, profetizou verdades. Por quê? Porque ele estava repleto do Espírito Santo. Então, nós vamos para Joel. Esse verso de Joel, ele fala a respeito do que acontecerá nos últimos dias. Olha, é uma profecia, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Né? Então, a gente vê aqui que vai acontecer no final do fim dos tempos, o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia, onde as pessoas irão pregar enfaticamente a respeito de Jesus, tá? E vamos para Atos, que é um episódio bastante conhecido, onde tem uma grande atuação ali do Espírito Santo, capítulo 2, versos 15 e 17. Então, esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é que lhes foi dito por intermédio do profeta. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Lembra da profecia de Joel? Aqui aconteceu o derramamento do Espírito Santo, né? Que foi um dos derramamentos, mas no final dos tempos acontecerá um outro derramamento do Espírito Santo. Então, imbuídos do Espírito Santo, aqueles homens que oraram 10 dias pelo Espírito Santo, eles estavam agora repletos do Espírito Santo e foram pregar para as pessoas. E a gente vê logo mais à frente, no mesmo capítulo 2 de Atos, que por um discurso, apenas uma pregação de Pedro, que estava repleto do Espírito Santo, Pedro, ele batizou mais de 3.000 pessoas. Lembrando que naquela época, quando a gente fazia a contagem das pessoas, eram contadas apenas os homens. Mulheres e crianças não eram contadas naquela época. Então você vê, multiplica aí, se cada homem que foi batizado fosse casado, já seriam mais 3.000 pessoas. Se cada um deles tivesse um filho, né? Então a gente vê assim, 3.000 homens foram batizados, mas o número era maior porque se contava apenas os homens. Então, a gente vê o quê? Que a Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Que ele possui atributos como a divindade, pois o Espírito Santo é Deus.
ele participou na criação, ele age no coração do ser humano, né? Ele habilita pessoas para tarefas especiais, como habilitou Gideão, e ele foi prometido para os últimos dias, como fala o quê? Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas qual a promessa que Jesus fez aos seus discípulos enquanto Jesus estava aqui na terra, né? Já que nós estamos aí vendo os ensinamentos de Jesus, então Jesus estava ali e antes mesmo da sua morte, Jesus ele fez uma promessa aos discípulos. Verso 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, antes da morte de Jesus, Jesus já havia prometido que um consolador, o Espírito Santo, e ele estaria com eles para sempre, até o final dos tempos. E quando Jesus ele cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo? Então nós vamos lá. João 7:39. Vamos ver o que diz João 7:39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber nos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a promessa do Espírito Santo seria após o quê? Jesus subir ao céu. Então, lá no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre ele e disse, recebei o meu Espírito. Então, aqui, nesse episódio, no capítulo 20 de João, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, ele já havia aparecido para as mulheres e agora ele apareceu aos discípulos, né? E após este momento é que eles receberam o Espírito. E em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? Então aqui nesse episódio é quando Jesus já estava no céu, o Espírito Santo já estava sobre a terra, como prometido por Jesus como um consolador, e os discípulos oraram durante 10 dias pedindo o poder dos céus. E depois de 10 dias eles receberam o Espírito Santo. Então foi dado quando? Após a ressurreição de Jesus, né? Quando Jesus apareceu aos discípulos e depois ele encheu os discípulos do Espírito Santo para estarem atuando, estarem pregando para as pessoas sobre quem era Jesus. E qual seria a obra do Espírito Santo, né? Jesus, ele veio, quando a gente lê ali a respeito de Jesus, lá em Mateus no capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus, a gente fala o quê? E lhe dará o nome de Jesus, que ele salvará todos do pecado. Então, a missão de Jesus era salvar todo ser humano do pecado. E João, né? E o Espírito Santo, o que diz João sobre essa obra do Espírito Santo? Então, a gente vai lá para João, capítulo 14, verso 26, que diz, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? No verso 8 do capítulo 16, e ele, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então a gente vê aqui no verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a obra do Espírito Santo seria, primeiro, consolar. Os discípulos estavam muito tristes, estavam se sentindo sozinhos. Então, consolador. Segundo, ele iria fazer eles lembrarem de todas as coisas que Jesus havia ensinado durante todo o período que esteve com eles ali. Terceiro, a obra do Espírito Santo, não somente na época dos discípulos, mas até hoje, é o quê? Nos convencer do que é o pecado, né? De que há uma justiça, de que Deus é justo e que haverá um juízo, onde cada um irá receber segundo aquilo que praticou, né? A função do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade, através do quê? Através da Bíblia. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo nos guia ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus.
E ele, né, através da palavra de Deus, nos anuncia coisas que hão de vir. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele não dá uma visão de algo que não existe, de algo que não está na palavra de Deus. Tudo que Deus quer para a nossa vida está escrito na palavra de Deus. Dentro da Bíblia está escrito que existe pecado, o que é o pecado. Dentro da Bíblia está dizendo que Deus é justo. Dentro da Bíblia está dizendo que Jesus voltará e irá retribuir a cada um, né, conforme aquilo que viveu. Então, isso é o juízo. Nós sabemos aonde está a verdade na Bíblia e nós sabemos o que vai acontecer. Mas o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos convence, ele nos instrui a estudar a palavra de Deus, ele nos dá vontade. Você não está estudando a palavra de Deus até hoje? Isso não é por vontade própria. Isso é porque o Espírito Santo está te convencendo de que você precisa o quê? Aprender sobre a verdade. E qual é a disposição de Deus para nos dar o Espírito Santo? Porque a gente fala assim, nossa, mas Deus dá o Espírito. Quem é mais poderoso? É Deus ou o Espírito Santo? Não. A Trindade tem funções diferentes, né? Mas Deus, né, lembrando que a gente conversou no comecinho, que a Trindade trabalha em conjunto, com o mesmo objetivo, né? Então Deus, ele está disposto a dar o Espírito Santo a todas as pessoas, né? Mas quando? Qual é essa disposição? Então vamos lá, Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Então, se você pedir a presença do Espírito Santo sobre sua vida, Deus está disposto a te dar o Espírito Santo, a te preencher do Espírito Santo, para que você possa o quê? Ser uma pessoa que tem os frutos do Espírito, como a gente já estudou lá em Gálatas, né? Lá em Gálatas fala a respeito dos frutos do Espírito. Então, a gente vê o quê? Esses frutos é dado por quem? É dado pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, a gente já viu nos estudos passados, a partir do verso 22, diz que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Isso não nos é dado por nós mesmos. A gente não é alegre por nós mesmos, a gente não é fiel por nós mesmos. Isso a gente é pelo Espírito Santo. E Deus está disposto a dar a todas as pessoas que pedirem o Espírito Santo sobre sua vida. A quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito Santo? O Espírito Santo é dado a todas as pessoas? O que vocês acham? O Espírito Santo todo mundo recebe. Todo mundo. Vamos ver. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que o obedecem. O Espírito Santo é concedido somente às pessoas que obedecem, as pessoas que fazem a vontade de Deus, né? Então, nós vemos que nem todas as pessoas, elas estão cheias do Espírito Santo. Então, agora a gente vem em uma preocupação muito grande. Se uma pessoa, ela não ensina o que está na palavra de Deus, essa pessoa está repleta do Espírito Santo? Não. Porque a pessoa que é preenchida pelo Espírito Santo, ela fala da verdade, e a verdade está na Bíblia. Que a gente já estudou nos estudos passados que a Bíblia, né, é o manual de Deus para a nossa vida. Deus, ele inspirou pessoas para escrever o que ele quer para a nossa vida. Se nós obedecemos o que está na palavra de Deus e nós orarmos a Deus pedindo o Espírito Santo, ele irá nos conceder. Mas se nós não obedecemos a Deus, ele não irá conceder o Espírito Santo. Então, somente a quem obedece. Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? Porque a gente sabe que Jesus veio para perdoar, né, o pecado de todas as pessoas que entregarem a sua vida a Ele. Nós estudamos sobre o processo de justificação, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador pessoal. E aí, a partir daí, nós passamos para um processo de santificação. E aquele processo que a gente estudou na semana passada sobre santificação, que é a nossa caminhada com Deus, essa caminhada com Deus, ela está intimamente
ligada à presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos ensina todas as coisas. Então, essa caminhada, que é o processo de santificação, que deve acontecer todos os dias, está intimamente ligada com o Espírito Santo. Jesus, ele está disposto a salvar o pecado, todos os pecados, mas existe um pecado que não há perdão. E está em Mateus 12, 31 e 32. Então, vamos lá. Então, aqui em Mateus 12, 31 e 32 diz: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Olha bem, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo é aquela voz de Deus que está falando assim, olha, isso é errado. Não vá por esse caminho, vá por outro caminho. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas quando a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, esse pecado a gente não consegue ser perdoado. Por quê? Porque a gente não aceita mais o perdão de Deus. Então, a gente precisa entender que o pecado contra o Espírito Santo, ele não pode ser perdoado, né? Então, minha decisão. Qual é a minha decisão? Sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa que está aqui na Terra, né? Que a sua atuação mais enfática, né? Maior foi após a ida de Jesus ao céu, após sua ressurreição. E o Espírito Santo está aqui para nos instruir, para nos inspirar, para nos dar vontade de estudar a palavra de Deus. A minha decisão deve ser o quê? Primeiro, crer no Deus Espírito Santo como consolador, meu amigo e ajudador. Saber que a gente não está só, mas existe alguém aqui do nosso lado. Quando a gente sofre, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente precisa entender que temos um consolador, que é o Espírito Santo, que foi deixado, né, por Deus e por Jesus. Segundo, eu preciso desejar abrir meu coração à influência do Espírito Santo. Se eu não abrir o meu coração ao Espírito Santo e ouvir os conselhos e ensinos que é dado através da palavra de Deus, eu não consigo aprender. E buscar o quê? Todos os dias receber um batismo diário, né, do Espírito Santo e também ajudar outras pessoas a conhecer mais de Jesus. Essa deve ser minha decisão diária. Né, que o Espírito Santo possa estar aí atuando sobre sua vida, te dando vontade todos os dias de aprender mais sobre a palavra de Deus, que você busque a presença dele através da oração e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que mais pessoas possam conhecer a respeito de Jesus.